Vamos nessa? Abre o teu caderno aí, abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 5. Nós estamos numa jornada e vamos gastar algumas quintas-feiras num assunto que é extremamente importante. Há pessoas novas no nosso meio, é um assunto que nós temos que ter um entendimento sobre ele, pelo menos as bases sobre isso, porque crescer em fé nós sempre vamos crescer. Mas as bases têm que estar bem estabelecidas no nosso coração, porque é dessa maneira que nós temos um relacionamento com Deus. É dessa maneira que nós vamos conquistando, avançando na nossa vida. É pelo entendimento que nós temos sobre fé. O que é fé? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então não deixe de trazer caneta, apontamento, e vamos nessa. Durante a semana gaste tempo. Eu tenho falado sobre você mudar hábitos de estudar, de ler a palavra mais, de estar na casa de Deus. Você só está fazendo um investimento para frente. Aleluia, hein? Você vai ver da frente como é que vai ficar, as coisas vão ter resultados, mudanças vão acontecer. Então, Colossenses capítulo 2, verso 5, e depois a gente vai a 1 Coríntios 16, pois embora, disse Paulo, ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, eu estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E aí ele diz, ora, como recebestes a Jesus, o Senhor, assim então andai nele, vivei nele. Está escrito isso aí. Nele o quê? Radicados, estabelecidos, edificados, confirmados na fé. Há essa necessidade. Como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. 1 Coríntios 16... são as cartas à igreja, e Deus estabeleceu para nós isso. Aí diz lá assim no verso número 13, 1 Coríntios 16, anote, leia, vira a Bíblia, e vamos nessa, sede vigilante, em outras palavras, fica ligado, ok? E está escrito aí, isso aqui é Paulo falando à igreja, mas é Deus falando comigo. Alguém sabia que a Bíblia é Deus falando comigo ou não? Então está escrito assim, permanecei, pois, firmes na fé. Permanecei firmes na fé. Fortalecei-vos. Aleluia. Vamos lá, outra passagem, Efésios 6, verso 10. É o nosso texto também base para essa série. Efésios 6, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10, está lá escrito, quanto ao mais, vamos lá, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é óbvio que aqui há uma finalidade, eu venho falando sobre isso, a finalidade é nós vencermos esse mundo de trevas, né? Anote aí também, é uma passagem que você já sabe, 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence esse mundo, vence a prova, o teste. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, eu quero continuar daqui para te falar o seguinte, se fé não for um assunto resolvido no meu coração de entendimento, eu não posso avançar. Então, vitória para nós em termos de provas e testes, de avançar nesse mundo de trevas, depende da minha preparação. Por isso, tem que estar fortalecido. Diga aleluia. Por isso você está vindo para cá, você está abrindo o teu coração, você sabe que as coisas não acontecem do nada. E, gente, ainda há esse pensamento, essa mentalidade, que com Deus as coisas acontecem do nada, sem a minha parte. Simplesmente eu quero, então eu falo com Deus e aí as coisas acontecem. O que mais acontece é as pessoas não estarem preparadas em fé, elas não estarem em fé para receberem. Elas não sabem sobre isso. Então fica só naquele sentimento, eu gostaria tanto que a minha vida mudasse, eu gostaria de ser abençoado nisso, eu gostaria que isso mudasse na minha vida e tal, e fica só nisso, naquela esperança, aí a palavra certa é esperança mesmo, pode dar certo ou não, de que Deus venha fazer alguma coisa por mim. Olha, onde é que tá? Esse tipo de mentalidade não está na Bíblia. Sabe, o que está escrito na Bíblia, como por exemplo, eu quero ler essa passagem, em termos de oração, em termos de conquistas de coisas, vamos lá ler 1 João 5, no verso 14. Está tudo na Bíblia, hein, gente?
Aleluia. Vamos tomar uma lavada da palavra e nós vamos aprendendo. 1 João 5,14, está lá escrito: esta é a confiança que nós temos para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Se Ele ouve, então, se sabemos que Ele nos ouve, verso 15, quanto ao que lhe pedimos, estamos então o quê? Certos de que vamos obter os pedidos que temos feito. Mas isso aqui precisa estar acertado dentro do meu coração, no entendimento que crença é certeza. Mas certeza de quê? De algo simplesmente que eu quero? Não. Tem base na palavra? Tem. Você acredita na palavra? Então, se você acreditar na palavra, então eu verei o resultado. Então, esse entendimento de fé, queridos, tem que estar acertado no nosso coração, não é? Você tem que pegar esse assunto aí e, vamos dizer assim, e a gente dissecar isso aí nas maneiras próprias, né? Vamos abrir as partes sobre isso aí e estabelecer no teu coração. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso aí eu preciso entender sobre esse assunto. Vá comigo a Hebreus capítulo 11, é um verso que fala sobre o que é a fé, e dali por diante, então, vem falando os exemplos dos homens que agiram por fé e se comportaram por fé, ou seja, tinha algo já estabelecido no coração deles. E nós lemos aqui nas cartas que a necessidade de estarmos fortalecidos na fé é fundamental para que eu dê prosseguimento. Eu faço essa pergunta: você quer chegar até o final daquilo que Deus tem para você? Isso aí não acontece do nada só porque eu estou vindo à igreja. Eu sempre bato nessa tecla e eu preciso te ajudar, que ir à igreja é um pedaço disso aí, de uma formação. Mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho o meu dever de casa. O dever de casa não é feito na igreja. Alguém sabia disso? É por isso que a gente vai à aula, a gente assiste, aprende, o professor fala, olha, dever de casa e tal, e faz em casa, e você vai se estabelecendo naquele assunto. Então, a cada dia que você vai, então, à aula sobre um determinado assunto, você vai crescendo no entendimento sobre aquele assunto. Então, esse é o processo de Deus, não muda, e Ele estabeleceu assim para a tua vida e para a minha. A atenção que eu dou, o valor que eu dou a isso, faz com que eu cresça, porque nós vivemos uma jornada de anos. E Ele quer que você conquiste, aleluia! Deus quer que você conquiste vitórias tremendas na tua vida. Isso não vem do nada, vem de nós investirmos nesse assunto. Então, eu tenho que entender o que é isso. Hebreus 11, abriram? Verso número 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Depois diz assim, é a convicção de fatos que não se veem. Pelo menos 3 coisas aqui eu falo contigo. Quando está escrito que fé é a certeza de coisas que se esperam, você pode perguntar, pastor, que coisas? Tudo aquilo que Deus tem a meu respeito e teu. Então não é algo assim isolado, não é algo assim que, não, eu imagino isso. Não, você não imagina nada, nem eu. É o que Deus tem para o homem. E lá embaixo diz assim, a convicção de coisas que, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que fatos? Os fatos estabelecidos na palavra a nosso respeito. A respeito do homem. Eu e você temos uma aliança com Deus. E quando a gente tem uma aliança, a gente tem lá, vamos dizer assim, as cláusulas da aliança de tudo estabelecido, que é esse livro. Então, a verdade que está aqui, ela é para a minha vida e para você. O que eu espero é a ação dessa verdade na minha vida. Aleluia! É por isso que nós cremos nessa verdade. Não é em qualquer crença, não é qualquer... Porque as pessoas dizem assim, pastor, eu tenho fé. Você tem fé baseado no quê? Não, eu tenho fé. Eu tenho um sentimento aqui que vai dar certo. Ih, rapaz, isso não é fé não. Que fé não é sentimento. A Bíblia está declarando que fé é a certeza de coisas que se esperam. De Deus, da sua palavra. A minha relação com Deus, gente, está ligada a esse livro. Como é que eu sei o que Ele tem para mim? Porque está escrito. Diga aleluia. Como é que eu tenho certeza, pastor, que então Ele vai fazer? Você tem a certeza que Ele vai fazer porque Ele escreveu. E Ele mesmo disse que a sua palavra não volta vazia. Então Ele tem uma aliança, por exemplo, de saúde contigo. Diga glória. Pelas suas pisaduras, Elinho, eu estou te dizendo, eu sou o Senhor, eu te sarei. Aleluia! Eu creio. Então, isso é fé, é a certeza. Eu acredito nisso.
Quando eu acredito no que Deus disse, pronto, as coisas começam a ser estabelecidas na minha vida. Fé não é um pé de coelho, não é alguma coisa assim, um trevo, uns negócios doidos que o pessoal fica pensando, porque todo mundo diz que tem fé. Mas a fé verdadeira é a certeza que você tem de Deus, da sua palavra. Então isso é seletivo. Cai dentro desse livro, porque só tem um Deus verdadeiro. O Senhor, o Rei da Glória. Sua palavra, a verdade e o resto é o resto. Essa é a palavra. Então, coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem é o que já está estabelecido na aliança que Deus tem comigo e contigo. Somos novas criaturas. Está estabelecido na aliança. Somos filhos do Deus Altíssimo. Fomos sarados. Ele supra a minha necessidade. E muitas outras. Então é certeza, convicção. Agora esse segundo aspecto aí é legal. Está escrito no verso aí, fé escreve no teu caderno, certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. Fé é convicção. Você está convicto dentro de você que se estabelecerá aquilo que Deus disse. Eu tenho certeza absoluta do que o que Deus disse se concretizará na minha vida. Então isso é fé. Entenda, fé não é dúvida, fé é certeza. Então onde tem dúvida não tem certeza. Então uma das coisas que você vai perceber ao longo da tua jornada é o seguinte, que quanto mais você estuda, ou você se aproxima, ou você se abre para buscar a Deus sobre Ele, sobre a sua palavra, mais certeza é colado no teu coração. É óbvio, o natural ensina isso. Eu pego um assunto, vou ensinar matemática, para quem não sabe. Aí você começa a ensinar algumas coisas, não estou pegando, não tenho certeza. Se eu te der uma expressão, você vai saber fazer? Não tenho certeza, eu ainda estou aqui inseguro e tal. Então a probabilidade de errar é muito maior, não é verdade? Quem não tem certeza sobre um assunto, a probabilidade de errar é muito grande. Enquanto não tiver aquela certeza, as coisas não funcionam. Então com Deus, Ele sabe que eu preciso buscá-lo e ter uma compreensão ao ponto daquilo ali gerar certeza. Eu posso ouvir algo de Deus, maravilha, mas entre ouvir e aquilo gerar certeza, há um espaçozinho. Diga glória. Ok? Então invista um tempo nesse assunto. Você está vindo para cá, nós estamos aqui falando sobre isso. Torne a ouvir de novo, aí ler passagens que estão sendo faladas e tal, e isso vai gerando certeza, porque fé é certeza. Repita comigo, fé é certeza. Fé é convicção. Se o meu coração não está convicto que pelas suas pisaduras eu fui sarado, não funciona. Se o meu coração não está convicto que eu sou nova criatura, que eu tenho uma herança, que eu fui liberto das trevas, não funciona. Se o meu coração não tem certeza que eu sou mais do que vencedor, e se eu enfrentar testes e provas eu vou vencer, não vai dar certo. Essa questão de certeza é demais, gente. A insegurança, quando ela bate, ela está dentro da pessoa, ela fica assim, sabe, é como se fosse para lá e para cá, não sei, tal, quem sabe, talvez e tal, isso aí não vai gerar nada. Mas quando você tem certeza, pronto, ninguém te pode mover desse lugar. O inferno não fica na tua frente, porque ele vai ter que ir embora. Que fé é certeza. Repita mais uma vez, fé é certeza. Muito legal. Então eu tenho que compreender esse assunto, gente, porque é a única maneira da gente se relacionar com Deus, é sobre isso aí. É o quanto eu acredito em Deus. Essa é a verdadeira pergunta. É o quanto eu acredito em Deus. O quanto tenho certeza a respeito daquilo que Ele escreveu. Não, eu fico com isso aqui. Desde o início, Deus procurou o homem, lá é óbvio, depois que o homem caiu, que antes não tinha esse problema, mas Ele procurou homens que crescem nele. Até pelo aquilo que Ele estava para fazer, Ele precisava encontrar homens que crescem para uma proposta adiante. Como, por exemplo, pegou Noé. Noé, olha só, constrói uma arca. Como é que é construir um barco? Constrói um barco aí, porque, olha, vai construindo. Eu não vou pescar, não sou pescador e tal. E Noé ficou, segundo os historiadores, quase 100 anos construindo a arca. E depois, então, Deus veio com aquele dilúvio e Ele salvou ele e a família dele.
Você entende que a base de nós caminharmos e avançarmos com Deus é uma base de certeza? Uma certeza hoje de algo que Deus fala conosco. Então os homens, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Por que eu vou sair da minha casa? Eu não, tá bom aqui. Ele começou a ter um relacionamento com Deus com base em acreditar naquilo que Deus está falando. Está pegando isso aí? Então, quando eu acredito no que Deus está falando, é óbvio que eu vou ter que colocar em prática muitas coisas. Mas esse é o processo de nós avançarmos. Esse é o processo onde a tua vida vai mudar de água para vinho. Onde as transformações e o milagre de Deus sempre aparecerá. Não tem como Deus se manifestar em alguém que não acredita. Em alguém que não tem certeza. E as correções sobre esse assunto são sempre grandes. Então, escreve aí. Fé é o estilo, gente. Fé é o estilo. É o estilo de viver a nossa relação com Deus. Fé é um estilo de nós vivermos. É a maneira, não tem outra. Hebreus 11:6, de fato, sem a certeza, sem fé, é impossível agradá-lo. Sem a certeza de quê? De que Ele existe, de que a sua palavra é a verdade, de que o que Ele escreveu vai se estabelecer. Então, sem essa relação, não dá. Eu tenho que ir corrigindo isso no meu coração. O que pesa mais? O que está pesando mais nessa balança? O que eu acho, o que eu penso ou o que Deus diz? Quando a gente começa a andar com Deus e a gente vai se fortalecendo em fé, você vai vendo que o que vai garantir a tua continuidade nesse caminhar e ver vitórias é porque a balança está do lado. Eu acredito no que Deus diz. Lógico, provas e testes aparecerão. Mas se nós ficarmos ali, nós vamos avançando. Então é o estilo. Não tem como viver com Deus sem estar nesse aspecto, gente. Senão nós vamos nos tornar pessoas religiosas. A gente acha que anda com Ele, mas andar com Deus é um progresso. A minha vida progride, cresce, porque nós andamos com Ele, não é algo estático. Não é algo seguinte, eu dou a mão com Ele para andar e a minha vida continua a mesma. Não faz sentido, porque esse livro é um livro prático para entrar na vida do homem e mudar ele de cima a baixo. Diga aleluia isso aí. Deus não é um teólogo para conosco. Ele não quer que eu tenha informações dele que não vai me adiantar no dia a dia. Ouça isso que eu estou te falando. A informação que eu preciso ter dele é a revelação que me faz vencer as trevas no dia a dia. Me avança, cresce com ele. Então é algo prático, é a maneira de nós andarmos. Como é que é a maneira que a gente anda, pastor? Crendo, fala para o teu irmão, crendo. É isso. Então, se eu entendo sobre esse assunto, e essas coisas estão acertadas no meu coração, eu vou acabar me posicionando diante das situações. O que acontece é que nós temos que aprender a fé até um ponto onde eu enfrento situações, eu sei como lidar com ela. Essa é uma boa coisa. Você sabe lidar com a situação quando ela enfrenta na tua vida, quando ela chega na tua vida? De que maneira eu me posiciono? O que a palavra tem a dizer sobre aquilo ali? Então, quando a gente tem esse entendimento, é um bom caminho, porque aí a gente vai passando por um, passando por outro, e vamos seguindo, diga glória. Eu tenho que ter esse entendimento. Essa frase a gente ensina na escola bíblica, o exercício da fé não faz as coisas serem fáceis. Mas é a única possibilidade de ser real. Ok? Deus nunca disse na sua palavra que se nós acreditássemos dele, seria uma tranquilidade. Não. É um preço a pagar, é algo que nós precisamos ter resistência, agarrar firme, mas no final dessa história sempre a gente vence. Sempre possível. Então não é fácil, mas é possível. Eu prefiro ficar com a possibilidade. Pastor, mas olha, dá um trabalho. Então, rapaz, tudo dá trabalho nessa vida. Você já acorda, a tua energia do teu corpo já começa a subir. Se você não botar para dentro, vai desgastar. Porque é assim o mundo desgasta. Então nós temos que ter esse estilo. Jesus em Lucas 21, anota aí no verso 37 e 38, ele conseguia levar as pessoas para a igreja às 5 da manhã. Aleluia, eu vou marcar uma reunião às 5 da manhã. Eu quero ver quantos vão aparecer. E ainda vou dizer assim, olha gente, nós vamos ficar 2 semanas vindo às 5 da manhã. Rapaz, estou lascado.
Depois do primeiro dia, se eu já tiver eu e mais alguém, vou ter que dar uma aula para os anjos, porque eles estarão lá presentes. Mas em Lucas 21, versos 37 e 38, diz lá que as pessoas acordavam de madrugada para ouvir a Jesus. Por que eles faziam isso? Uma boa pergunta, eu também fiz essa pergunta. Por que eles iam tão cedo para lá? Aí está escrito especificamente para ouvi-lo. Está escrito isso? Para ouvi-lo. Por quê? Porque quando Jesus falava, gerava fé no coração das pessoas, produzia fé no coração das pessoas, produziam a certeza de tudo aquilo que ele estava falando é verdade e ia acontecer na vida das pessoas. Diga aleluia mesmo. Então, o que eu preciso? Eu preciso disso. O meu coração é ávido por certeza de Deus, para que eu possa dar continuidade à minha vida. Então, Jesus produzia fé, mudanças aconteciam na vida das pessoas. Deu para pegar isso aí? Vá comigo a Romanos, então, capítulo 4. Vamos fazer uma leitura dessa passagem. E eu quero falar algumas coisas sobre ela. É uma das passagens mais maravilhosas, uma passagem que praticamente todos os dias eu recito ela, medito nela, porque ela é muito poderosa no aspecto de ir até o final, né? Nessa crença. Aí, havia dado uma promessa, Paulo descreve muito bem a promessa que Deus havia dado a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, de que havia um plano de Deus para isso. E você sabe, para aqueles que não sabem, são novos no nosso meio, Abraão recebeu uma chamada de Deus lá em Gênesis, capítulo 12, anote aí. E depois, então, Deus já havia dito para ele, rapaz, olha só, você terá um descendente, olha só, você vai ter um filho. E Abraão não podia ter filho. E isso demorou só uns 25 anos. Mas o que é 25 anos? Nada, não é? 25 anos, mais ou menos, até que a criança nascesse. E daí, então, crescesse e se tornasse uma nação. Mas o fato é que aqui está escrito assim no verso 17, como está escrito. Isso aqui me chamou a atenção. Eu grifei na minha Bíblia, grifa na tua, ou então escreve aí, como está escrito. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Não é pai de uma nação, não, muitas. Perante aquele, então, no qual o quê? Grifa. Ele o quê? Acreditou. Deixa eu te falar uma coisa, quando você acredita no que Deus te fala, não tem limites para você chegar, sabia? Quando ele acredita que ele vai te limpar dessa situação que ele te disse, você acredita, pumba. Quando você acredita que ele vai te empurrar para uma questão de vida, de finanças que você tem esperado, vai acontecer. E nós temos que acreditar, gente. Sem fé não tem como nós andarmos nesse relacionamento, sem acreditar. Escreve aí, fé é crença, é acreditar, é certeza. Essas coisas aí são combinadas. Então diz lá assim, perante aquele no qual ele creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão, olha só, esperando contra a esperança, de novo, ele creu. Que maravilha! Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Pastor, ele creu com base no quê? Com base no que Deus disse, não naquilo que ele sentia, não naquilo que ele vivia com a mulher dele, porque olha o que está depois aí, sem enfraquecer na crença. Escreve assim, sem enfraquecer na sua crença, sem enfraquecer na sua certeza. Diz lá que, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não o quê? Ele não deixou que a dúvida ficasse nele. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Eu grifei na minha Bíblia, isso é promessa, é a palavra dele, mas pela certeza. Pela crença, pela fé, pela certeza ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Isso está em Hebreus 11:3, Hebreus 11:1. Olha só, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Diga aleluia.
A lição nossa é acreditar para ver depois, gente. Ok? Abraão, ele tomou uma decisão de acreditar, e crença, escreve aí, é uma decisão. Você não sente fé, você decide acreditar. Essa é a diferença, eu decido acreditar. E quanto mais eu me envolvo com esse livro e na situação que Deus me faz, mais certeza eu vou tendo no meu coração. E vou eliminando qualquer dúvida, porque as coisas do lado de fora falam alto, gente. O que está do lado de fora é só para dizer, daqui você não passa, daqui você não vai. Olha aí, essa parede está aí, é aí que você vai ficar. Bom, se eu fico olhando para isso e acho que é por isso, então eu vou ficar aqui mesmo, por isso que as coisas não andam. Mas não, o que Deus tem a dizer? Elinho, olha só, essa parede vai cair, eu tenho coisas na frente para você. Então olha para frente. Então olha para frente, eu acredito. Eu creio, eu tenho certeza. Então, deixa eu colocar essas frases. O que é fé? Fé é convicção. Só estou renovando aqui para a gente voltar a falar sobre isso. Escreve isso aí se você não escreveu. Se você é novo, não tem entendimento ainda sobre isso, vai escrevendo. Fé é a convicção, a certeza baseada naquilo que a gente ouve de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Nessa passagem é a prova para te falar que Abraão, ele se manteve nesse posicionamento, na certeza, na convicção de que Deus falou algo para ele. Pastor, mas Deus não apareceu na minha casa. Não, Ele está aqui, é a sua palavra. Ó. É só acreditar no que está escrito. É isso aí, está aqui a palavra, está aqui a palavra. O que Ele disser a meu respeito, a teu respeito, é o que vale. É verdade. Pastor, e como é que isso se estabelece? Crendo. E nós temos que ter uma trajetória até isso aqui se concretizar na nossa vida, assim como foi na vida de Abraão. Mas foi uma passagem que durante todo aquele tempo ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Está disposto a andar esse tempo? Esse é um outro aspecto que depois eu vou comentar, porque fé exige de nós disposição de andar, disposição de continuar, de ser perseverante, de ser determinado. Sabe, crença com determinação e perseverança tem tudo a ver. Tudo a ver. Isso é um pacote só. Quando você compra crença, aí nesse pacote, ó, Elinho, tem que ser perseverante e determinado. Diga aleluia. Então fé é convicção. Fé é simplesmente aquilo que você acredita do que Deus disse. Então não tem nada fora, não é nada de doideira. Não é, eu imaginei algo. Não é imaginar. O que Deus disse? Acabamos de ler lá em 1 João 14, que é segundo a vontade de Deus, você acredita, você recebe, estejamos convictos que vamos receber. Não tem erro. Deu para pegar isso aí? Então fé, anote também essa, não é sentimento. Não é um negócio que está dentro de mim, não, tem fé. Eu tenho um negócio aqui que... Não, mas peraí, você diz que tem fé, qual é a base disso aí? Se a base não for a palavra, não é fé. Não funcionará. O que funciona é aquilo que eu creio daquilo que está escrito, que Deus disse. Fé não é um sentimento, você não sente fé, você decide. Eu decidi acreditar e vou até o final. Por quê? Porque está escrito, mas pastor, já passou um ano e não aconteceu. Não quero saber. Esse livro diz que é, então é. O que é mais incrível, Paulo escreveu no 17, está escrito. Deus disse, pelas suas pisaduras você foi sarado. Mas eu ainda não vi o resultado, está escrito. Quando é que você vai ver o resultado? Não sei, continua crendo, você vai ver o resultado. E eu já tive várias experiências assim. O problema nosso é a desistência com relação a um negócio chamado tempo. Se não aparecer até segunda, meio-dia, já era. Não vai dar certo, você vai andar com Deus dessa maneira? Como se eu fosse o relógio dele. Atenção, hein? Meu relógio é que vai funcionar, tá certo? Não vai dar certo. Guarda isso aí então, repita comigo, fé é decisão. Decidiu acreditar, então você vai. Você vai vendo Deus estabelecendo situações na tua vida até o final. Aleluia. Deu para pegar isso aí? Pastor, mas eu preciso dessa certeza. Então vá à palavra. Você não vai adquirir certeza olhando para fora. Você não, olha, deixa eu falar isso aqui. Você não vai adquirir certeza prestando atenção na dificuldade que está na tua frente, na voz dessa dificuldade falando contigo. Daqui você não passa, está ficando pior.
não vai ser resolvido. Não viu o que aquela pessoa falou? Aquilo outro também te deu um conselho que não funciona, que não sei o que e tal. Quanto mais eu presto atenção nisso, menos certeza eu tenho. Então, já falei um tempo atrás aqui, mas eu volto a te dizer, para que você tenha certeza, você tem que gastar tempo com um livro que gera certeza. Romanos 10, 17, vamos lá. São lições preliminares, gente, que eu estou conversando com você, mas estabelece a tua vida que, não tem como você não vencer, não tem jeito. Não tem como você não ver resultado de Deus. Progresso. Preste bem atenção, olha, Romanos 10, 17, a fé, a certeza, a convicção vem pelo ouvir Esse livro é a fonte da minha certeza. Ora, se eu preciso de certeza para que Deus cumpra a palavra dele na minha vida, eu tenho que ir à fonte. Então, para aquele que precisa de certeza, ele precisa estar ligado a essa palavra, na forma de estudo, na forma de ouvir mensagens. Eu tenho treinado e dito aqui para a igreja, para você isso, você tem que ouvir uma mensagem todo dia. Mas não é qualquer mensagem não, a mensagem que gera fé. É mensagem que te levanta, que nem tudo que é falado no nome de Deus é de Deus. A mensagem de Deus é a mensagem que fortalece o ser humano, o espírito dele, queima, levanta, bota o cara lá, vamos embora. É como se Deus estivesse ali, vamos nessa. Por quê? Porque eu enfrento situações e você também que depende da minha certeza. Enquanto eu não tiver certeza e não tiver ela de forma a estar ali firme, a muralha não cai. É na base da certeza. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, imagine então o tempo que eu preciso, e você também, de investir na minha vida, diariamente, continuamente, um tempo com a palavra. Eu estou te falando, o cristão vencedor, o cristão que influencia as pessoas, que é usado por Deus, que faz ver o poder de Deus, é uma pessoa completamente agarrada à palavra. Ele tem muito depósito da palavra. Ele sabe a necessidade de gastar um tempo com a palavra. Ele sabe da necessidade de deixar o Espírito Santo revelar verdades ao coração dele. Se isso não acontece na nossa vida, nós não veremos a nossa vida progredir. Eu serei apenas um conhecedor da Bíblia, que vou para a igreja, que abro a Bíblia quando o pastor pede para abrir, mas durante a semana eu não leio a Bíblia, eu não busco. Então a minha falta, entre aspas, me perdoe colocar dessa maneira, a falta de compromisso que eu tenho com esse livro, se eu não tenho compromisso com esse livro, não vai gerar certeza. E se não gerar certeza, não vejo o resultado de Deus. Estava escrito ali, lembra lá de Romanos? Vamos lembrar, você tem que, dever de casa essa semana, hein? Cai dentro dessa passagem para meditar sobre ela, porque Abraão disse assim, e não duvidou por incredulidade, mas pela certeza, pela fé. Está escrito lá que ele, o quê? Dava glória a Deus, estando plenamente convicto, olha a palavra que está lá, plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Isso não está do lado de fora, não está no sinal, ele olhava para a mulher dele cada vez mais velha. E ele, desse mato não sai cachorro, que também já era velhinho. Se a gente vai olhar para o lado de fora, gente, se a gente olha para aquilo que está acontecendo lá de fora, a nossa vida não progride. Então não adianta eu viver nesse mundo sem fazer um investimento com verdade. Não adianta. Se eu não fizer um investimento nesse livro, se eu não fizer um investimento de valorizá-lo ao ponto dele gerar certeza no meu coração, eu não andarei, não progredirei. A falta de alegria, de prazer, de ânimo, de força, de coragem, que tem acontecido demais no povo de Deus, é a prova de que está desligado desse livro. Ele é a vida. Só vou te dizer, esse livro é a vida. É a palavra viva. Só tem vida e morte, não tem meio termo. Não tem uma gasolina no meio dessas duas aí. Não, eu acho que vou botar um outro. Você não enche o tanque com outra coisa a não ser vida, eu também. Bora, se eu não estou enchendo o tanque com vida, ele está esvaziando, ele está vazio, eu estou tentando andar. Ridículo, né? Não vai funcionar. Então isso aqui é a vida, é a palavra de Deus, é a vida, eu preciso disso. Alegria, prazer, ânimo e coragem vem de nós estarmos plugados na vida.
Por que eu preciso disso? Para você enfrentar o que você enfrenta e eu também. Está dando para pegar isso aí? Amém. Você lembra daquela passagem lá de 1 Samuel, capítulo 16, 17, onde as tropas de Israel estavam de lá e aí vinha um filisteu, se levantava, o cara grande, Golias, olha aí, quem é o macho para vir aqui brigar comigo? O que eu acho interessante dessa passagem era a afronta do inferno, naquele tamanho, na proporção que ele se apresentava, e é sempre assim, né? O inferno, ele mexe do lado de fora, numa proporção que a gente logo imagina assim, na minha capacidade, não tenho capacidade, não tem. Aí ele fazia isso, e diz lá que nessa intimidação, ele fez isso 40 dias. E o que aconteceu durante 40 dias? Escreve aí, nada. Então imagina, se eu não me fortaleço com certeza, aí aparece um moleque e diz, que é esse maluco que está falando esse negócio aí, afrontando o Deus de Israel? Ninguém vai lá resolver isso não? Cala a boca, garoto, que é isso, rapaz, tu é maluco? O maluco foi lá. O maluco foi lá porque tinha certeza. Aí, para pensar, se eu não deposito certeza no meu coração, minha vida está andando? Não. Minha vida está da mesma maneira. Nada funciona. Os anos vão passando, eu vou ficando no mesmo estágio. Não vejo a manifestação do poder de Deus aumentando, criando, sabe? Cumprindo o propósito, vendo as coisas sendo resolvidas, eu fico paradão. Minha vida não anda. Mas sou um frequentador de igreja. Eu vou à igreja, às vezes eu fico aqui, aí passo um tempo nessa igreja, depois passo um tempo na outra igreja, passo um tempo na outra igreja, passo um tempo na outra igreja, vai lá, faz o noves fora dessa vida. Bom, senta, bota no papel, tua vida progride, cresce, as coisas andam, tem paz no coração, na família, está todo mundo abençoado. Não, pastor, não está. Não está plugado na verdade, não tem fome, não tem sede, não vai dar certo. Essa é a fonte, gente. Se eu não tomo água, já era. Mas tem que tomar água. Eu tenho que comer. Qual é o meu alimento que gera certeza? Palavra viva. Eu tenho que ter um investimento nisso. É a visão de investimento mesmo. Você tem que ter a visão. Peraí, se eu não colocar para dentro verdade, não vai gerar fé, não vai gerar certeza, eu não posso vencer esse mundo. Vamos lá, vamos terminar lendo 1 João 5,4. De novo. Todo que é nascido de Deus vence. Bom, beleza, por natureza nós estamos nessa condição, somos novas criaturas, amém. Então só sendo nova criatura vence? Não. Sou nova criatura, então estou qualificado, fui qualificado para essa corrida, peguei, entrei na Ferrari, agora eu sento no cockpit. Tá certo, e agora? Agora está escrito que o que vence esse mundo é a nossa certeza, escreve aí do lado a lápis, a caneta, a nossa certeza. A respeito de Deus, daquilo que Ele empenhou para comigo, que vence essa certeza. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Qual o meu tempo que eu dou, qual o investimento que eu faço em me abastecer de certeza? Esse é o segredo. Para que eu me posicione e as coisas não fiquem paradas, eu caminho, eu ande, eu avanço, eu vejo as muralhas caírem de fato. Estou dizendo, Deus não pode te ajudar além daquilo que eu e você temos que fazer. Essa é a nossa parte. Quebrar as muralhas é de Deus. Aleluia. A minha é só o seguinte, Senhor, eu tenho certeza, essa muralha já caiu. Aleluia. Eu já te dou glória. Olha aí, estou te louvando, porque eu já estou vendo aquilo lá caindo. Como diz o outro, sai de baixo, meu irmão, porque o poder de Deus vai cair. Pastor, isso é para todos? Para todos. Mas essa é a única maneira de nós vermos resultados. De nós progredirmos, completarmos a carreira, aleluia. Paulo diz assim, combati o bom combate. Fala para Timóteo também, guardei a fé. Ele está dizendo no final da vida dele, guardei a certeza que eu tinha a respeito de Deus. Então na área de família, o que você tem gerado de certeza através desse livro para ver a transformação na tua casa? Pastor, eu só estou na esperança. Tenho um desejo que as coisas mudem lá em casa. Estou te ensinando, por isso você está vindo aqui quinta-feira. Não vai funcionar assim. Não é porque eu vou chorar um balde que Deus vai fazer diferença na minha vida. Eu posso chorar 4 baldes, não vai fazer diferença. Chorei 20 baldes. Pastor, não são 4, são 20.
Deus responde, escreve aí, Deus responde à fé. Deus responde o quanto você acredita que Ele é, que Ele faz. Jesus foi à sua própria terra natal, não pôde fazer ali milagres porque as pessoas não davam a mínima, não acreditaram. Guardou isso? Então, em áreas de finanças ou qualquer área da tua vida que você está vendo uma pedreira, pastor, eu tenho vivido dias de pedreira, saiba que não é o desejo de Deus que você viva dias de pedreira. Você está passando momentaneamente, mas tem feito o dever de casa com Deus em cima dessa palavra para ter certeza, para ver a manifestação, quebrar essas pedreiras. Sabe, gente, deixa eu te dizer, o nosso avanço nesse mundo, para finalizar, eu vou falar isso, o nosso avanço nesse mundo depende da intervenção de Deus. Porque é um confronto de espírito, as trevas e Deus. Eu não posso, na humanidade, vencer as trevas. Como é que nós vencemos as trevas? Pelo Espírito de Deus, pela verdade, pela palavra. Fazendo o que Deus me pede para fazer com a verdade, eu venço, porque o poder de Deus cai. Uma das passagens para mim mais reveladoras de avanço, de progresso em todas as áreas da nossa vida é essa que está aqui. Vamos terminar lendo Isaías 45. Isaías 45, verso 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Bota o teu nome aí. Nós somos separados, nós somos a igreja. E no finalzinho desse verso primeiro está assim: para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Mas essa frase está dita do ponto de vista de que Deus fará, não que o homem fará. Não está escrito na Bíblia que não é por força nem por violência? Então não é pela força do homem, não é pelo intelecto do homem. A nossa força é em cooperar com o que Deus pede. Isso é muito bom, porque não depende de habilidades naturais, não depende de diplomas na parede, depende de obediência, depende do quanto eu tenho fome e sede de fazer o que Deus me pede. Glória. Aí depois diz assim, na pessoa de Deus, não está falando do homem, Ele não faz de mim e de você um super-homem ao ponto de eu quebrar as barreiras, fui eu que quebrei, aleluia. Está dizendo, Deus, eu, Elinho, irei adiante de você. Então sou eu que vou endireitar os caminhos tortuosos. Sou eu que vou quebrar as portas de bronze. Sou eu que vou despedaçar as trancas de ferro, garoto. Sou eu que vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Porque isso aqui, o homem não faz isso. Isso aqui é algo que Deus faz quando, pastor? Mas então ele vai fazer isso simplesmente do nada? Não! Ele fará se nós nos mantivermos crendo, tendo certeza. É só isso que nós precisamos. Esse é o assunto. É só esperar e você vai ver a manifestação do poder de Deus. Então, para avançar, crescer e cumprir o propósito de Deus, eu preciso acreditar. É só o que Ele me pede, não é músculo, não é intelecto, é crença. É algo do coração, é algo que eu faço um processo para ter esse relacionamento com Ele e encher o meu coração de certeza. Então Ele vai adiante, Ele vai quebrando portas, abrindo oportunidades e tal, e a gente vai indo embora. Isso é maravilhoso. E no meio desse processo de abrindo portas e quebrando, a gente só vai dando glória a Deus, porque se Ele não metesse a mão, nada aconteceria. Dá para provar que o homem fica na tua e dá glória a Deus aí, porque foi Ele quem fez. Aleluia! Que o homem gosta de dar uma inflada assim, é um negócio perigoso, né? Como se fosse alguma coisa para resolver e vencer no mundo do espírito que é esse. Trevas só são vencidas com a verdade. Diga aleluia.